Dr. Jonas, a AIDS é causada por um vírus? Não, não é. E por que não? Primeiro, porque a história de como o vírus chegou aos Estados Unidos e as variantes dessa história simplesmente não tem lógica. Como assim? A história da AIDS começou em 1981 com casos de pessoas apresentando quadros de pneumocistose e sarcoma de Kaposi. Os pacientes eram todos homossexuais masculinos e cada um era de um estado diferente do outro. Estavam envolvidos com drogas à base de óxido nítrico, chamado poppers, e nenhum teve contato com o outro em momento algum. A pergunta é: como essas pessoas foram infectadas? O Centro de Controle de Doenças dizia que esses pacientes estavam infectados com um vírus desconhecido, causando forte supressão do seu sistema imunológico, deixando-as completamente debilitadas, a ponto de entrar em óbito. Aí então entramos em várias teorias sem sentido. Alguns cientistas começaram a dizer um monte de histórias. Dizia um: essa doença veio da África, e africanos infectados vieram para os Estados Unidos mantendo relação com gays. Dizia outro: um vírus de macaco, de alguma forma, entrou no organismo humano e sofreu mutação, transformando-se em terrível vírus destruidor de células. Dizia ainda que o suposto vírus de macaco era muito parecido ao que foi encontrado em seres humanos. A outra história dizia que os africanos se alimentavam com a carne de macacos portadores do vírus. Tem mais uma teoria. Americanos que foram caçar na África teriam se contaminado com o sangue de macacos infectados. Ora, esse vírus é um organismo que precisa de oxigênio para sobreviver, como os seres humanos. Então eu faço uma pergunta: se uma grande quantidade desse sangue contaminado cair ao chão, o que vai acontecer com o vírus que está contido nesse sangue? É lógico que vai morrer muito rápido pela falta de oxigênio, ou seja, o sangue vai se tornar novamente puro. Você entende aonde eu quero chegar? Isso tudo quer dizer que o Centro de Controle de Doenças americano, que propagou que a morte daqueles homossexuais fora causada por um vírus, não tinha nenhum embasamento científico. Logo apareceu um cientista oportunista dizendo ter encontrado vírus que estavam causando aquelas mortes. Fez isso para conquistar fama e aparecer na mídia. E então começou essa infâmia mentirosa. Mas qual foi o fator importante para a morte desses homossexuais? Bem, todos os pacientes que morreram estavam com quadros bem claros de forte oxidação celular por química. O senhor está querendo dizer que essas pessoas estão envenenadas? Exatamente. O estilo de vida dessas pessoas, muitas noites sem dormir, péssima alimentação, vida promíscua, permitiram que elas chegassem ao estado em que chegaram. Mas o fator determinante que causou a forte imunossupressão apresentada por esses pacientes foi justamente o uso de poppers, que é uma droga à base de nitrito de amila, que provoca uma forte oxidação celular, impedindo assim a respiração das células, causando finalmente sarcoma de Kaposi, ou câncer, se preferir. Então quer dizer que um erro científico de pesquisadores americanos trouxe toda essa confusão à tona? Sim, e com o apoio do governo do presidente Ronald Reagan, porque sem esse apoio, dificilmente se deu teoria de que a AIDS é causada por um vírus sobreviveria. Mas a AIDS existe? Sim.